Olá, pessoal! Bom, eu vou começar esta aula mostrando para vocês um artigo científico e depois a gente vai rever as características desse gênero. Pessoal, olha só, eu tenho aqui um artigo científico que começa com o título, que traz o assunto do artigo. Uso da pele de tilápia para tratamento de queimaduras, uma revisão integrativa. Percebam que os autores desse artigo de revisão colocaram inclusive o título em inglês. Preciso fazer isso? Não, não precisa. Depois do artigo, depois do título, vem o nome dos autores do artigo. Então, vocês vão colocar os nomes de vocês, né? Então, Carmen Silvia, Paula, João, nome completo, em ordem alfabética, bonitinho. Antes de começar o texto, pessoal, vem um resumo do artigo. Mas é importante entender que, embora ele venha em primeiro lugar no artigo, essa é a parte do trabalho que vocês vão fazer por último. Por quê? Porque depois de feito o artigo, é que vocês vão resumir as ideias principais para ficar acima do texto. Qual a importância disso? Vamos imaginar alguém fazendo uma pesquisa. Alguém que é da área de biologia ou da área de medicina está fazendo uma pesquisa sobre problemas de pele e precisa de um artigo que fale de tratamentos. Tem vários artigos, provavelmente, que falem sobre o uso da pele de tilápia, que é um peixe, para tratamento de queimaduras. Tem muito artigo, não dá para ler tudo. Então, ao ler o resumo, eu decido se esse artigo científico vai me ajudar na minha pesquisa ou não. Se me ajudar, eu vou ler o texto inteiro. Se eu achar que não me ajuda, eu passo para o próximo texto. Então, o resumo é uma forma de mostrar para o leitor qual é o assunto principal, qual vai ser o encaminhamento desse artigo, dessa pesquisa, os resultados a que se chegou de forma muito rápida, para que o leitor tenha noção do que ele vai encontrar no artigo. E se isso é interessante ou não para ele incluir na sua pesquisa. Muito bem. Existem artigos, antes de falar do inglês, vocês percebam que embaixo do resumo está escrito palavras-chave. Pele de tilápia, queimaduras, enxertos. Ou seja, são as palavras que formam aí a ideia central do artigo. Então, além do resumo, tem as palavras-chave. Geralmente, no máximo, 5 palavras-chave. E vocês percebem que aqui a gente tem o resumo escrito em inglês. Abstract, keywords. Precisa fazer isso no artigo de vocês? Não, pessoal, não precisa traduzir para o inglês, tá bom? Tem grupos que vão fazer isso, até por uma questão de, a gente vai treinar nosso inglês, a gente vai colocar até em espanhol. Tudo bem, isso é muito legal, mas não precisa. Fazendo o resumo, colocando o resumo antes do início do artigo, que vem com a introdução, já está ótimo. Muito bem, aí seguindo aqui, pessoal, só para a gente observar, nós temos aqui, introdução. Percebam que num artigo, nesse caso aqui tem 16 páginas, né? Vocês não vão fazer um artigo desse tamanho. A gente tem uma introdução de 2 páginas. Bem até aqui, 2 páginas. No artigo de vocês, 1 página já está muito bom, porque o artigo de vocês é um texto menor, de meia página a 1 página para a introdução. E o que a introdução vai fazer? Como eu falei na aula passada, ela vai apresentar o assunto em linhas gerais, rapidamente dizer como será encaminhado esse assunto, por que se pensou em fazer o artigo científico sobre esse determinado tema. Então, vamos olhar só o início
dessa introdução para a gente perceber como que é a linguagem aqui da introdução do artigo. Dentre todas as agressões que o organismo possa vir a sofrer, a queimadura é uma das de maior impacto. Pode-se variar desde uma simples insolação, queimadura de primeiro grau, até uma destruição por completo da pele e dos tecidos adjacentes, podendo atingir camadas profundas, como tecido celular subcutâneo, músculos, tendões e ossos. Aí continua. Em relação à classificação das queimaduras, aí fala um pouquinho, né, do assunto. Aí depois, olha, devido à variada gama de apresentações, tanto em profundidade quanto em localização, não há o substituto cutâneo temporário ideal. Alguns curativos, então ele está justificando, ó, não existe uma forma, então encontra-se essa forma através da pele da tilápia. Ó, nesse cenário, a pele de tilápia surge como um possível subproduto da indústria alimentícia com aplicabilidade clínica na categoria. E aí eles trazem um pouquinho da história, né? Falam um pouco sobre a tilápia e como que ela pode ser usada. E aí finaliza-se assim. Apesar de todas as vantagens devido à falta de informação ou mesmo um trabalho eficiente de publicidade por parte das autoridades de saúde, tem-se observado um rendimento muito baixo de doações de peles. Quer dizer, é um material tão importante, mas não tem sido bem aproveitado. Com isso, este estudo tem como objetivo realizar uma revisão integrativa da literatura atual quanto à eficácia, à viabilidade e à indicação do uso de pele de tilápia no tratamento de queimaduras. Fechou a introdução. Então fica muito claro o porquê do artigo científico. Isso é o mais importante na introdução, mostrar por que vocês estão fazendo esse artigo científico. Tá bom? A gente volta no próximo vídeo.